Eu me chamo Luciana, e apesar de já ter passado muitos anos desde aquele acontecimento, até hoje sinto calafrios ao lembrar de tudo. Era uma madrugada fria, daquelas em que o silêncio da noite parecia mais pesado que o normal. Eu tinha por volta de 3 ou 4 anos de idade, era apenas uma criança indefesa e dormia junto com minha mãe, Dona Estela, em um quarto simples de nossa pequena casa. Naquele tempo, nossa residência não tinha muro alto nem portão de ferro para proteger, apenas uma porta de madeira que servia como única barreira entre nós e o mundo lá fora. Essa fragilidade sempre deixava minha mãe inquieta, mas era o que podíamos ter naquele período. Eu me lembro de ter acordado de repente, como se algo tivesse me sacudido de dentro do sono. O quarto estava escuro, só iluminado pela luz fraca da lua, que passava pela fresta da janela. Antes mesmo de eu entender o motivo, escutei 3 batidas secas na porta da frente. Não eram batidas tímidas, eram firmes, fortes, como se alguém quisesse anunciar sua presença de maneira inquestionável. Minha mãe, que já estava acostumada com os barulhos da noite, levantou assustada e foi até a porta. Eu fiquei paralisada na cama, com o coração acelerado, sentindo que algo não estava certo. Lembro-me nitidamente dela, se aproximando devagar da porta e olhando pelo buraco da fechadura. O silêncio reinava até que ela parou bruscamente. Seus ombros ficaram tensos e eu percebi que ela tinha visto algo que a perturbou. Então, com uma voz trêmula, perguntou quem era. Do lado de fora, uma voz feminina respondeu com calma: "Sou eu, sua mãe." Naquele momento, a atmosfera do quarto se tornou sufocante. Eu não compreendia tudo, mas sabia que algo estava errado. A mãe de minha mãe, ou seja, minha avó, já havia morrido havia muitos anos. Estela arregalou os olhos e recuou um passo, sem acreditar no que ouvira. A figura atrás da porta repetiu: "Sou eu, sua mãe." O medo tomou conta do corpo dela, mas, tentando se manter firme, perguntou o que aquela mulher queria. A resposta foi estranha, inesperada: "Quero um isqueiro." Minha mãe ficou em silêncio por alguns instantes, tentando entender aquela situação absurda. Então, respondeu que não tinha isqueiro, mas poderia oferecer uma caixa de fósforos. Ela correu até o armário e pegou a caixinha. Quando se abaixou para jogar por baixo da porta, aconteceu algo que até hoje ela conta com a voz embargada. Uma mão entrou pelo vão inferior da porta. Não era uma mão comum. Os dedos eram longos demais, magros, secos como galhos retorcidos. As unhas eram enormes, amareladas e sujas, como se nunca tivessem sido cortadas ou limpas. Minha mãe ficou petrificada diante daquela visão horrenda. Com o coração disparado, ela jogou a caixa de fósforos na direção da mão. A mulher do lado de fora pegou rapidamente, e então soltou uma risada debochada, rouca, que ecoou pela casa. Depois disse em tom sarcástico: "Mulher, eu sou mais rica do que você." Minha mãe, já desesperada, não respondeu nada. Apenas ficou em silêncio, com as pernas trêmulas. Depois disso, o silêncio voltou a dominar a madrugada. A estranha foi embora, e nós ficamos acordadas até o amanhecer, sem coragem de abrir a porta ou sequer olhar pela janela. No dia seguinte, nossa vizinha, Dona Amélia, uma senhora idosa que tinha o hábito de passar as noites sentada em sua varanda, observando o movimento da rua, procurou minha mãe para comentar algo que havia visto. Ela disse que, durante a madrugada, presenciou uma mulher muito alta caminhando pela rua. Estava usando um vestido longo, rodado, que parecia arrastar no chão. Nos braços, carregava uma trouxa como se fosse um fardo pesado. A figura parecia flutuar de tão leve e, ao mesmo tempo, pesada em presença. A idosa ainda completou: "Essa mulher parecia a própria desgraça encarnada." As palavras de Dona Amélia calaram fundo em nós. Era como se tudo se encaixasse, como se aquela aparição realmente fosse algo que não pertencia a este mundo. Uma entidade que vagava pela noite,
carregando seus pecados, ou quem sabe colhendo o medo das pessoas. Minha mãe nunca mais foi a mesma depois daquela madrugada. Passou a evitar sair de casa à noite e reforçou a entrada da residência com trancas e madeiras, mesmo sendo uma casa humilde. Com o tempo, a história se espalhou pelo bairro. Algumas pessoas diziam que aquela mulher era a própria desgraça, uma figura sombria que aparecia em momentos de vulnerabilidade para testar a coragem e sugar as forças de quem a encontrasse. Outros acreditavam que poderia ser uma alma penada, condenada a vagar pela eternidade, carregando sua trouxa, símbolo dos pecados que jamais conseguiu abandonar. Mas para mim, que era apenas uma criança, tudo o que restava era o trauma e as lembranças vívidas de uma noite em que o impossível bateu à nossa porta. Eu cresci, formei minha própria família, mas nunca consegui esquecer os detalhes. A mão horrenda entrando pela fresta da porta, a voz zombeteira e a sensação de que havia algo ali que não pertencia ao mundo dos vivos. Até hoje, quando escuto batidas em portas durante a madrugada, meu corpo reage instintivamente, lembrando do terror que senti naquela noite. Esse acontecimento me marcou profundamente. É difícil explicar de forma racional o que presenciamos, mas uma coisa é certa. Nem sempre o que aparece em nossas vidas durante a noite pode ser explicado com lógica. Às vezes, o que chamamos de desgraça não é apenas um momento ruim ou um azar do destino. Pode ser algo real, palpável, que caminha entre nós e escolhe quando e onde se manifestar. Eu nunca pensei que certas palavras pudessem ter tanto peso, mas aprendi da maneira mais assustadora possível que até aquilo que falamos de forma despretensiosa pode abrir portas para algo que não compreendemos. Meu nome é Helena. Tenho atualmente 25 anos, mas o que vou relatar aconteceu quando eu tinha apenas 15. Na época, morava com meus pais e meu irmão mais novo em uma pequena cidade do interior do Paraná, em um bairro tranquilo onde todos se conheciam. Nossa casa ficava em uma rua sem saída, cercada por algumas poucas famílias. Um lugar aparentemente calmo, onde nada de extraordinário parecia acontecer. Mas eu estava enganada. Minha mãe, desde que me entendo por gente, tinha o costume estranho de usar uma palavra toda vez que algo dava errado. Se derrubava um copo no chão, ela dizia, "Ah, desgraça!" Se algo não saía como esperado, ela resmungava, "Essa desgraça!" Se estava nervosa, repetia o mesmo termo com raiva, como se fosse uma válvula de escape para seus sentimentos. No início, ninguém ligava muito. Parecia apenas uma mania de linguagem, um hábito enraizado. Mas com o tempo, aquilo foi se tornando cada vez mais constante, quase como se minha mãe estivesse chamando por algo ou alguém que não deveria ser chamado. Eu lembro de ouvir tantas vezes aquela palavra ecoando pela casa que já parecia um morador invisível vivendo entre nós. O ano era 2016 e eu jamais vou esquecer daquele período. Estávamos passando por algumas dificuldades financeiras e familiares. Minha mãe decidiu viajar para a casa da minha tia, que morava em uma cidade vizinha, levando comigo e meu irmão para passar alguns dias lá. O motivo da viagem foi resolver umas pendências pessoais e também dar um pouco de apoio à minha tia, que estava passando por problemas de saúde. Meu pai, no entanto, não pôde nos acompanhar porque trabalhava em uma empresa local e não podia se ausentar. Ele ficou sozinho em casa, como já tinha acontecido em outras ocasiões. Meu pai sempre foi um homem simples, muito trabalhador. Saía cedo de casa, ainda antes do sol nascer, e só voltava no fim da tarde. Era o tipo de pessoa que acreditava apenas no que podia ver e tocar. Nunca deu atenção para assuntos espirituais ou coisas sobrenaturais. Quando criança, eu até tentava contar alguns medos ou sonhos estranhos para ele, mas ele sempre dizia que era coisa da minha imaginação. Porém, naquela noite, ele passou pela experiência mais aterrorizante de toda a sua vida.
Segundo ele mesmo me contou depois, no dia em que ficamos fora, ele voltou do trabalho por volta das 6 horas da tarde. Estava exausto, tomou um banho rápido, preparou algo para comer e depois se jogou no sofá da sala para assistir televisão. O cansaço era tanto que pouco depois acabou adormecendo. Ele disse que dormiu pesado, mas algo o despertou horas mais tarde. Ele acordou por volta das 9 horas da noite, não por causa da televisão ou de algum barulho comum, mas porque escutou um choro baixo, um lamento abafado que parecia vir de dentro da casa. Assustado, ele se levantou num sobressalto, tentando entender o que estava acontecendo. O choro não era alto, mas era contínuo, como se alguém estivesse sofrendo, como se uma mulher chorasse desesperada. A primeira reação dele foi pensar que poderia estar sonhando, mas quando esfregou os olhos e percebeu que estava acordado, o medo começou a tomar conta. Ele estava sozinho em casa, não havia ninguém além dele. Minha mãe e nós, os filhos, estávamos em outra cidade. Então, quem poderia estar chorando ali? O som vinha da cozinha e meu pai, mesmo com o coração acelerado, começou a caminhar em direção ao cômodo. Cada passo parecia pesar mais que o anterior e o choro ficava mais nítido. Ele contou que o ar parecia pesado, como se algo invisível tivesse tomado conta da atmosfera. Quando se aproximou, ele viu algo que até hoje descreve com arrepio na voz. No degrau que separava a sala da cozinha, estava sentada uma mulher. Ela tinha o cabelo desgrenhado, completamente bagunçado, como se não fosse penteado há dias. Os fios eram volumosos e armados, cobrindo parcialmente o rosto. Vestia um vestido cinza, rasgado e sujo, como se tivesse sido arrancado de um túmulo antigo. As mãos dela estavam sobre o rosto, escondendo as feições, mas o choro saía dali, carregado de dor. Meu pai congelou ao ver aquela cena, sem saber se corria, se gritava ou se rezava. O pior veio quando aquela mulher começou a resmungar entre soluços, repetindo palavras que o fizeram entender o que estava acontecendo. Ela dizia: aquela ingrata, aquela maldita, sempre me chamava, me invocava, e agora que eu vim, ela me abandonou, me esqueceu. Ao ouvir isso, meu pai sentiu o sangue gelar. Ele não tinha dúvidas. Aquela presença era resultado do hábito da minha mãe de repetir aquela palavra amaldiçoada todos os dias. Era como se o que antes fosse apenas uma mania tivesse, na verdade, se tornado um chamado, uma invocação inconsciente que abriu caminho para aquela entidade horrenda aparecer. Com o corpo tremendo, ele reuniu coragem para acender a luz da cozinha. No mesmo instante em que a lâmpada clareou o ambiente, a mulher desapareceu diante dos olhos dele, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou, mas a sensação de peso e medo continuava impregnada. Desesperado, meu pai pegou o telefone e ligou imediatamente para minha mãe, que estava na casa da minha tia. A voz dele estava embargada, quase sem conseguir falar direito. Ele contou o que tinha visto e fez minha mãe prometer que nunca mais repetiria aquela palavra, nem dentro de casa, nem em qualquer outro lugar. Minha mãe, assustada com o relato, jurou que abandonaria aquele hábito de uma vez por todas. E assim foi. Desde aquela noite, ela nunca mais pronunciou aquela palavra maldita. Até hoje, meu pai fica arrepiado quando lembra da cena. E sempre que conta essa história, a expressão dele muda, como se estivesse revivendo o terror daquele momento. Eu cresci ouvindo esse relato e entendendo que certas coisas não devem ser ditas levianamente. As palavras carregam energia, seja qual for a intenção. Minha mãe aprendeu da forma mais dura possível que chamar constantemente por algo ruim pode, de alguma maneira, abrir espaço para que o mal se manifeste. E eu, como filha, aprendi a respeitar aquilo que não compreendo, pois o mundo invisível é muito mais real do que muitos acreditam. Meu nome é Ricardo. Tenho hoje 22 anos.
Mas o que vou relatar aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 10 ou 11 anos de idade. Até hoje não consegui esquecer, e por mais que já tenha se passado mais de uma década, ainda acordo no meio da noite, suando frio, quando a lembrança daquela figura me atormenta. Eu nunca contei essa história para muitas pessoas, apenas para minha mãe e para minha avó. E mesmo assim, elas sempre desconversaram, como se quisessem evitar que eu trouxesse de volta algo que deveria permanecer enterrado no silêncio. Agora decidi desabafar, porque sinto que guardar isso dentro de mim tem me consumido. Naquela época, eu morava com minha família em Feira de Santana, no estado da Bahia. Vivíamos em um bairro popular chamado Vila Esperança, um lugar simples, com casas pequenas e ruas de calçamento irregular. O bairro tinha fama de ser perigoso, não tanto pelas pessoas que moravam lá, mas porque sempre havia boatos de que traficantes usavam algumas ruas mais escondidas para se reunir. Mesmo assim, era onde cresci e onde vivi momentos felizes da infância. Até que uma noite mudou completamente a forma como eu via a escuridão. Era por volta de 8 da noite, quando meu pai disse que iria até a padaria comprar pão para o café da manhã do dia seguinte. Eu, curioso e sempre querendo estar junto dele, pedi para acompanhá-lo. Meu irmão mais novo, Júlio, de apenas 7 anos, também quis ir. Assim, nós 3 saímos caminhando pelas ruas do bairro. A padaria ficava a algumas quadras de casa, nada muito longe, mas para chegar até lá, precisávamos passar por uma rua conhecida como Beco do Cedro. Esse beco era famoso por ser mal iluminado, com postes quebrados e uma atmosfera sempre pesada. Minha mãe, diversas vezes, dizia para evitarmos aquele caminho, mas meu pai insistia que era apenas uma rua comum e que não devíamos nos deixar dominar pelo medo. Na ida, quase não reparei na escuridão. Eu estava animado, rindo com meu irmão, enquanto meu pai caminhava firme à nossa frente. Compramos os pães sem nenhum problema e começamos o caminho de volta. Só que, para chegar em casa mais rápido, novamente precisaríamos cruzar o Beco do Cedro. Lembro-me bem de que naquela noite, estranhamente, não havia ninguém ali. Geralmente, alguns rapazes ficavam encostados nos muros, fumando, conversando ou simplesmente observando quem passava. Mas naquela noite não havia viva alma. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos passos sobre o calçamento e o latido distante de algum cachorro. Eu sempre tive medo do escuro. Não sei explicar ao certo, mas desde criança enxergava coisas que os outros não viam. Às vezes sombras se movendo, às vezes vultos que desapareciam assim que eu piscava. Minha mãe dizia que eu tinha a sensibilidade da família, como se fosse uma herança passada de geração em geração. Ela falava isso de forma séria, nunca como uma brincadeira. E naquela noite, no beco, algo me dizia que eu estava prestes a ver mais do que gostaria. Eu caminhava um pouco à frente do meu pai e do meu irmão, talvez uns 2 ou 3 passos. O muro alto de uma das casas acompanhava a calçada, e eu me lembro de passar a mão por cima dele, tentando disfarçar meu nervosismo. Foi então que aconteceu. No final daquele muro, quase na esquina, eu vi algo que fez meu coração parar. Havia uma mulher, ou melhor, havia uma figura feminina, parada, olhando fixamente para mim. Ela não estava do lado de fora, mas sim do lado de dentro do muro, como se me observasse pela fresta onde o muro terminava. Sua pele era tão branca que parecia emitir uma luz própria, quase fluorescente. Era um branco doentio, que não parecia natural. Seus cabelos estavam completamente desgrenhados, volumosos, lembrando um penteado afro, mas eram totalmente brancos, como se fossem feitos de fios de neve. O que mais me assustou, porém, foram as correntes em seu pescoço. Não eram correntes pequenas, como colares, mas sim grossas, enferrujadas, como aquelas usadas para prender animais grandes ou até prisioneiros.
Elas pendiam do pescoço dela e arrastavam para baixo, como se ela tivesse acabado de se libertar de algum lugar. Por um instante, pensei que fosse ouvir o som do ferro batendo contra o chão, mas o silêncio era absoluto. O olhar dela, no entanto, foi o que me paralisou. Era um olhar duro, bravo, carregado de ódio. Eu tinha apenas 10 anos, mas senti naquele instante que aquela mulher não era uma pessoa viva. Minha reação foi instintiva. Fiquei pálido. Senti meu corpo gelar, como se todo o sangue tivesse abandonado minhas veias. O coração bateu tão rápido que parecia querer explodir dentro do peito. Olhei para trás desesperado, esperando que meu pai ou meu irmão também vissem aquela figura. Mas eles não demonstraram reação alguma. Continuavam caminhando normalmente, conversando entre si, como se nada estivesse acontecendo. Foi nesse momento que compreendi que apenas eu estava enxergando aquela aparição. A distância entre nós não era grande, no máximo 1 metro. Se ela estendesse o braço, teria facilmente me alcançado. O muro, apesar de alto, não era suficiente para me proteger. Eu sentia que, a qualquer momento, ela poderia me puxar para dentro, para aquele espaço escuro que parecia ainda mais profundo atrás dela. O pavor tomou conta de mim. Sem pensar 2 vezes, acelerei os passos, quase correndo até alcançar meu pai. Ele me olhou com estranhamento, mas não disse nada. Eu só queria sair dali, deixar aquela rua para trás o mais rápido possível. Quando chegamos em casa, minha mãe percebeu imediatamente que havia algo errado comigo. Ela olhou para o meu rosto e perguntou o que tinha acontecido. Eu tremia, ainda pálido, os olhos arregalados e a boca seca. Contei a ela o que havia visto, descrevendo cada detalhe daquela velha acorrentada. Minha mãe empalideceu também, mas tentou se manter firme diante de mim. Disse apenas que eu não deveria falar mais sobre aquilo e que era melhor rezar antes de dormir. Naquela noite, porém, não consegui pregar os olhos. A imagem da velha vinha à minha mente toda vez que fechava as pálpebras. Eu me lembrava do olhar, das correntes, da pele branca brilhando no escuro. Senti como se ela tivesse me marcado de alguma forma, como se sua presença tivesse entrado dentro de mim. Com o passar dos anos, tentei esquecer, mas não consegui. Perguntei outras vezes ao meu pai e ao meu irmão se tinham visto alguma coisa naquela noite, mas ambos sempre responderam que não havia nada lá, apenas o muro e a rua escura. Fiquei em silêncio, mas dentro de mim sabia que não tinha sido fruto da minha imaginação. Minha avó, em uma conversa particular, me contou algo que me fez pensar. Ela disse que quando era jovem, também havia ouvido histórias sobre uma mulher chamada a Velha Acorrentada, que aparecia em determinados lugares da cidade. Alguns diziam que era o espírito de uma senhora que havia sido trancada em um porão e mantida em correntes pela própria família, porque acreditavam que ela praticava feitiçaria. Ela morreu ali, sozinha, e desde então seu espírito vagava pelos becos, acorrentado ao sofrimento que viveu. O que mais me impressionou foi que minha avó descreveu exatamente a mesma figura que eu havia visto. Pele branca demais, cabelos desgrenhados e correntes pesadas no pescoço. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Até hoje, não sei por que aquela aparição escolheu se mostrar para mim. Talvez porque eu fosse apenas uma criança, mais sensível a esse tipo de manifestação. Talvez porque, de alguma forma, ela quisesse me avisar ou até mesmo me marcar. Não sei. O que sei é que desde aquele dia nunca mais passei pelo Beco do Cedro sem sentir um medo profundo. Mesmo agora, adulto, evito aquela rua. Muitas vezes penso que, se eu tivesse parado por mais alguns segundos, ela poderia ter estendido o braço e me puxado para dentro daquele muro. O que teria acontecido comigo? Eu não sei. Só sei que escapei por pouco de algo que nunca conseguirei compreender totalmente.
O mais perturbador nesse relato não é apenas a figura que se manifestou, mas a forma como ela interagiu com a família, demonstrando deboche e exigindo coisas banais, como se o objetivo não fosse atender a uma necessidade, mas apenas semear medo e mostrar poder. Isso revela uma característica marcante do sobrenatural. Muitas vezes, ele se manifesta em pequenos gestos aparentemente simples, mas carregados de simbolismo e crueldade. A presença descrita carrega elementos que aparecem em diferentes culturas, como correntes, sofrimento e rancor, sempre associando essas figuras ao aprisionamento e à dor. Não é coincidência que tais aparições quase sempre escolham se revelar a pessoas mais vulneráveis, como crianças ou jovens, o que levanta uma reflexão inquietante. Seriam apenas lendas transmitidas ao longo das gerações? Ou existe de fato algo real e invisível habitando os cantos escuros e esperando o momento de se revelar? A história da mãe de Helena ilustra bem esse dilema, pois um hábito aparentemente inofensivo de repetir constantemente uma palavra negativa acabou se tornando um convite para forças obscuras. O que começou como uma mania banal transformou-se em uma experiência de terror que marcou toda a família, reforçando a ideia de que as palavras possuem peso e podem atrair energias além da nossa compreensão. Assim, o relato não só alerta para o perigo de banalizar o mal, como também mostra que aquilo que repetimos ou evocamos pode, de algum modo, ganhar forma no mundo à nossa volta. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.